Olá pessoal, sou Vana Oliveira e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você todo o passo a passo dessa linda bolsa. Ela é uma bolsa sem emenda, que não dá para perceber, ó, as emendas dela. Eu usei uma alça em corrente e fiz uma alcinha de mão. Ela ficou medindo de largura 28 e de comprimento 20 centímetros. Fica comigo até o final do vídeo para você ver todo o passo a passo dessa belíssima bolsa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele joinha, compartilhar, para que todas as vezes que eu postar uma videoaula nova, venha chegar até você a nossa videoaula. Esses são os materiais que iremos utilizar no vídeo de hoje. Vou estar utilizando essa malha premium da Círculo. Ela é a corrente. Vou utilizar a agulha 5,5 milímetros e meio. Duas argolas articuladas e o feixe. Para iniciarmos, vamos dar a nossa laçada. E aqui iremos fazer 14 correntes. Uma, 3, 5 minhas 14 correntes e agora iremos trabalhar na parte de trás das nossas correntes, que é onde forma os nozinhos. Então, esse primeiro nó eu vou pular, vou no próximo, dou altura e faço um ponto baixo. No próximo, dou altura e faço ponto baixo. E assim eu vou fazendo toda a lateral em pontos baixos. Sempre coloca a agulha, puxa o fio e fecha. Esse é o ponto baixo, toda a lateral. Fiz toda a minha lateral em ponto baixo. E agora, no último ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Então, fiz 3 pontos baixos para fazer a quina. E agora, eu vou continuar nas laterais fazendo ponto baixo. Eu já trago o fio para fazer o arremate. Então, aqui, aonde tem ponto, da altura e faz ponto baixo. Então, aqui. E assim, toda a lateral vai ser ponto baixo. Fiz, né, as minhas laterais todas em ponto baixo. E agora, dentro desse ponto, eu vou estar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. De trás para frente, vou nesse daqui, coloco a agulha, busco o fio, jogo lá para trás. E agora, iremos fazer ponto centrado. Então, dentro desse ponto, deixa eu procurar onde tá o centro dele. Introduzo minha agulha, coloco o fio que tá no novelo na agulha, dou aquela puxadinha, busco o fio e faço o meu primeiro ponto centrado. Vou no próximo, dentro do ponto, ele vai sair no Azinho, dentro do Vzinho e sai sempre no Azinho, puxa, dá altura e fecha. Dentro do Vzinho, puxa, dando altura. No próximo, essa lateral vai ser toda em ponto baixo centrado. Então, sempre dentro do ponto, você puxa e faz a lateral.
Fiz a minha lateral, toda em ponto centrado, e agora iremos fazer a nossa quina. Então, fizemos 3 pontos para quina. Então, cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Uma, duas, no próximo. Dois. Sempre quando você tiver dúvida onde está o ponto centrado, sempre olha na parte de trás. Se sair no azinho, é aonde é o ponto centrado. Então, a nossa quina ficou dessa forma, 2 pontos para cada ponto de base. E agora, nas laterais, ponto centrado, até chegar ao final. Sempre o ponto centrado. Então, fiz as minhas laterais em ponto baixo, e agora eu vou fazer as quinas, 2 pontos para cada ponto de base. Então, 2 pontos para cada ponto de base. 2, no próximo. 2. E no seguinte, 2. Então, se você fez 3, vai dar 6, totalizando. Que você vai dar altura. Esse é o primeiro ponto, você vai sempre colocar a agulha de trás para frente, joga lá para trás e continua fazendo ponto centrado. Então, dentro do ponto, coloca o fio, dá aquela puxadinha, puxa para frente, dando altura e fechando. No próximo, centrado da mesma forma. No seguinte, centrado também. E assim vai ser a lateral toda centrada. Chegamos nas nossas quinas, e agora, no primeiro ponto, você vai fazer 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E no último do aumento, um ponto baixo. Então, o nosso aumento ficou dessa forma. No primeiro aumento, você fez 2 pontos baixos. No segundo, um ponto baixo. No próximo, 2, 1, 2 e 1. E agora, toda a sua lateral, você faz pontos baixos. Então, chegamos na nossa outra esquina. Então, aqui, ó, no próximo ponto, vai ser da mesma forma do outro lado. 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No outro, um ponto baixo. 2 pontos baixos. No último do aumento, um ponto baixo. Vou dar altura. Esse é o nosso ponto. De trás pra frente, busco o fio,
jogo lá pra trás e vou continuar fazendo o meu ponto centrado. Dá aquela apertadinha. Busco o fio. Jogo pra frente e faço o meu ponto baixo centrado. E assim a lateral vai ser da mesma forma. Ponto baixo até chegar nas esquinas. Fiz a minha lateral e agora já vamos pro nosso aumento. No primeiro ponto, você vai fazer 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo. 2 pontos baixos. Um ponto baixo. Então, o nosso aumento ficou dessa forma. No primeiro ponto, 2 pontos baixos, um ponto baixo, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, um ponto baixo, 2 pontos baixos e as laterais todas em ponto baixo. Então, pode ir fazendo aí todas em ponto baixo centrado. Então, aqui, mais uma vez, no primeiro aumento, 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, 2 pontos baixos. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Um ponto baixo. E o último ponto baixo. Vou dar a altura de trás pra frente. Busco o fio, jogo lá pra trás e agora já iremos subir a nossa bolsa. Preste atenção que aqui tem 2 alças, tá vendo? 2 alças. Então, o que que iremos fazer? Você vai introduzir sua agulha dentro de uma delas, tá vendo? Vai buscar o fio do novelo, jogando pra frente. Aquele fio que tá lá reservado na sua mão, você coloca na agulha. Ficou com 2 na agulha. Fecha e faz o primeiro ponto baixo. Sempre você vai pegar a alcinha de trás e o nozinho que se formaram aqui atrás. Então, você vai pegar essa alcinha de trás com o nozinho que tem aqui atrás, busca o fio, dá altura e fecha. O nozinho de trás com a alcinha de trás, puxa, dá altura e fecha. O nozinho com a de trás, altura e fecha. Então, assim, você vai fazer toda a sua lateral, pegando a alcinha de trás com o nozinho. Por quê? Porque aí a sua bolsa vai ficar firme. Não vai ficar uma bolsa... Se você pegar aqui, tá vendo? Ele fica meio que aberto. Quando você pega com a alcinha de trás, ele fica firme. Então, pode ir fazendo toda a sua lateral desses ponto baixo.
Fiz, né, um ponto baixo. E agora, no meu último ponto, eu vou pegar o fio, vou fechar. Então, esse eu fiz o meu último ponto. Vou dar altura. Esse é meu primeiro ponto, então, eu vou colocar minha agulha de trás pra frente. Buscando sempre o fio, jogando lá pra trás. Agora, eu vou fazer, nesse ponto, vou fazer ponto centrado. Vou buscar o fio, vou jogar lá pra frente e vou fazer meu ponto centrado. No próximo ponto, eu vou buscar o ponto lá embaixo. Então, vou jogar olha, minha agulha pro ponto de baixo, vou buscar o fio, vou dar altura e vou fazer o meu ponto baixo. No seguinte, ponto baixo centrado. No próximo, eu vou lá embaixo, busco o fio, jogo para frente, alongo ele e faço meu ponto baixo alongado. No próximo, ponto baixo. No seguinte, eu vou buscar lá embaixo o fio e vou fazer meu ponto baixo alongado. Então, vai ser dessa forma: ponto baixo alongado, ponto baixo alongado, ponto baixo alongado. Então, vai ser assim toda a volta: ponto baixo alongado, ponto baixo e ponto baixo alongado. Então, você vai fazer toda assim, dessa forma. Fez? Tá vendo? E agora, eu vou fechar aqui o último com vocês. Ponto alongado. Dando altura. E fechando. De trás pra frente, eu vou colocar a minha agulha. Puxo pra trás. Agora, pessoal, não iremos trabalhar nesse ponto. Iremos trabalhar onde tá o ponto alongado. Então, vou colocar minha agulha dentro do ponto alongado. Busco o fio que tava no meu dedo. Vou apertar. Busco o fio do novelo. Deixa eu botar aqui, soltou. Busco o fio do novelo, jogo pra frente, dando altura e fechando. Aonde foi ponto baixo, eu vou fazer meu ponto alongado. Então, vou dar altura e vou dar meu ponto alongado. Aonde foi ponto alongado, eu vou fazer pontos baixos. Aonde foi ponto baixo, eu busco o fio e faço pontos alongados. Aonde foi ponto alongado, eu introduzo e faço um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Aonde tem ponto baixo, vai ser ponto alongado. Aonde tem ponto alongado, vai ser ponto baixo. E assim, você vai fazer toda a sua estrutura da sua bolsa dessa forma. Então, eu vou fazer aqui 15 centímetros e volto com vocês. Mas aí, você vai fazendo de acordo com o tamanho que você achar que é o suficiente. Se você vê que 15 centímetros tá pouco, você pode fazer mais. Se você vê que 15 centímetros é muito, você diminui. Aí, vai de acordo com o tamanho que você achar que a sua bolsa vai ficar legal. Então, finalizei, fiz 15 carreiras para dar os 15 centímetros. Vou fazer aqui o último com vocês, vou bem no fundo do ponto, pego o ponto, fecho. Ó, pessoal, sempre quando você finalizar o ponto, você arruma, que é pra ele ficar assim, ó, dessa forma, tá vendo? Você abre o ponto, que ele fica dessa forma. Vou fazer aqui o meu fechamento,
de trás pra frente, trago. E agora, iremos fazer ponto baixíssimo por toda a lateral. Nesse ponto, tem 2 pontos. Então, 2 alcinhas. Eu vou pegar a alcinha de trás, com a que eu deixei aqui reservada. Vou puxar. E vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou no segundo, pego a alça de trás, passo entre o ponto e faço o meu ponto baixíssimo. Sempre pegando a alcinha de trás. Vou pegar a alcinha de trás, puxo e faço o meu ponto baixíssimo. Então, esse ponto baixíssimo é para dar o acabamento nas laterais. Então, você pode fazer toda a sua lateral dessa forma, pegando a alcinha de trás, puxando o fio e fazendo ponto baixíssimo. Pegando a alcinha de trás, puxando o fio e fazendo ponto baixíssimo. Fiz as minhas laterais todas em ponto baixíssimo. Vou simular meu último ponto. Vou cortar o fio. Vou puxar. Vou usar uma agulha de tapeceira. E aqui, ó, dentro desse primeiro ponto, ó, esse é o primeiro ponto, certo? Vou introduzir minha agulha. Vou puxar. E aqui, eu vou introduzir dentro desse ponto, ó. Aqui é o ponto. Eu vou introduzir dentro desse ponto. Vou puxar para ele ficar apertadinho, para ele simular como se fosse o ponto mesmo. E agora, é só fazer o arremate. Se você observar, pessoal, ela não fica com emenda. Ela fica uma bolsa toda igual, tá vendo? Ela não fica com emenda. Agora, iremos colocar as nossas argolas articuladas. Então, aqui, eu já faço, dobro. Aí, você vai colocando, quando você achar que vai ficar legal, só isso. Um bom fechamento. Então, já coloquei, agora iremos fazer a nossa aba. Então, vamos dar a nossa laçada. E vou fazer 15 correntinhas. 1, 2. Então, fiz 15 correntinhas. E agora, eu vou pegar uma dessas perninhas, vou colocar minha agulha, vou puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou dar uma altura, vou no próximo, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. No próximo, e ponto baixíssimo. Próximo, ponto baixíssimo. Então, vai ser toda em ponto baixíssimo. Fiz a minha última, vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e vou pegar sempre a ala de trás e fazendo ponto baixíssimo.
Então, essa aba, ela vai ser toda em ponto baixíssimo. Sempre pegando a alcinha de trás. E fechando com um ponto baixíssimo. Sempre pegando a alcinha de trás. E fechando com um ponto baixíssimo. Então, ela vai ser toda a volta dessa forma, toda em ponto baixíssimo. Fiz, então, deu 13 centímetros. Aí, você vai fazendo, se você quiser maior, você pode fazer no maior. Eu vou fazer 13 centímetros e agora eu vou fazer as laterais toda em ponto baixo. Então, aqui, nesse último que eu fiz, eu vou fazer uma correntinha. Vou nesse aqui, faço um ponto alto, um ponto baixo. Ó, agora iremos trabalhar nessas partezinhas e fazer ponto baixo. Então, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E agora eu vou fazer nesse daqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. 2. Vai ficar a nossa quina dessa forma. E agora, eu vou fazer em cima de cada ponto, ponto baixo. Então, ponto baixo. Nesse último, eu faço 2 pontos baixos. Sempre na quina, você faz 2 pontos baixos. Vira, e agora em cada ponto, você vai fazer ponto baixo. E nesse ponto, eu faço 2 pontos baixos. 2. E agora, ponto sobre pontos. Então, vou fazer mais um ponto. E agora, esse foi o nosso primeiro. Então, já tem um ponto aqui, eu só vou fazer mais um ponto. Vou dar altura, vou puxar de trás pra frente. Jogo lá pra trás. E agora, eu vou colocar na agulha e vou dar aquela puxadinha que já vai simular meu último ponto. E agora, entre esses pontos, iremos fazer ponto baixíssimo. Então, vou introduzir minha agulha, vou buscar o fio, vou passar entre o ponto. Vou passar entre o ponto. Vou no próximo ponto, busco o fio, jogo pra frente e passo entre o ponto, dando sempre uma coisa. Vou dentro do ponto, busco o fio e passo entre o ponto. Ele vai ficar dessa forma. Dentro do ponto, busco o fio
e passo. Dentro do ponto, busco o fio, sempre pode soltar da agulha, mas aí você vai arrumando que vai dando certo. Então, ele vai ficar assim, dessa forma, ó. Então, é só botar dentro do ponto, buscar o fio e passar entre o ponto. Dentro do ponto, busco o fio e passa entre o ponto. Então, você pode fazer toda assim, dessa forma. Então, fiz todo o meu contorno, então não tem segredo, é só você ir ponto sobre ponto, ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio. Vou puxar. E vou fazer meu arremate. Saudoso. E vou fazer o arremate pelo avesso. Vou cortar. E ficou assim a nossa aba. Agora, vamos colocar na nossa bolsa. Então, pessoal, ficou o tamanho certinho, tá vendo? Então, aí você só vai fazer a medição com a fita, que vai dar sempre o tamanho certinho. Vou introduzir minha agulha. Vou colocar o fio por dentro. Vou botar nesse ponto, ó. Vou puxar o fio. Vou puxar o fio. Coloco no próximo, venho no próximo, coloco também. Busco o fio que tá lá dentro. Vou colocar aqui na água pra ficar mais fácil. Puxo, passo entre os pontos. Vou no próximo. Puxo, puxo e passo entre o ponto. No próximo. Puxo e puxo. Então, aqui não tem segredo. Só é você puxar o fio de dentro, sempre colocar dentro, tá vendo? Coloca dentro e você aqui dentro você puxa, ó. Puxa ele, esse. O daqui já foi no lugar errado, então você tem que pegar sempre as duas alças. Passa. Aqui, vou botar no último e no último. Vou puxar o fio, passo e passo. Então, a costura ficou dessa forma. Eu já vou cortar o meu fio. Aqui eu puxo. E aqui só vai fazer os arremates como os demais. Sempre uma agulha dessa, ela ajuda muito pra fazer os arremates. Mas caso você não tenha, pode usar a agulha mesmo de crochê. E aqui você coloca por dentro. E vai fazer o arremate, tanto desse lado como do lado de cá por dentro. Então, vamos colocar, né, o nosso feixe. Eu sempre gosto de abrir um pouco. Que fica melhor pra gente encaixar. Sempre procura o centro. Ele é muito fácil de colocar. E agora só é apertar. Que ele fica no lugar, tá vendo? Que eles têm a garrinha e ele gruda. E agora, vamos ver onde que vai ficar o de baixo. Vai ficar aqui. Tá vendo? Ele já sai assim. Aí aqui você só vai colocar esse ferrinho
tiver um alicate, pode apertar com o alicate, mas como eu tô sem o meu alicate... vai ficar bem preso. Então, assim, é o nosso feixe. Então, ficou dessa forma. E assim, finalizamos a nossa bolsa. Com o feixe, coloquei uma alcinha em corrente. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele joinha e compartilhar.